agora eu posso dizer um fim de tarde, um boa tarde com começo de noite, um boa noite para o nosso grande craque aqui da nossa terra ali de Cambará, capital Cambará, Cassiano Menezes do Revela Craque. É um prazer ter você aqui, te recebendo aqui para a gente resenhar um pouco. Boa noite já, né, Tobias? Já escureceu, boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a toda a equipe, ao meu amigo André também, que veio comigo. E é um prazer estar aqui novamente, fazia tempos, né? Acho que a última vez que eu vim aqui foi quando eu levei o Alisson para Portugal, né, o goleiro, isso aí já foi em 2020, né? Então já faz mais de 2 anos já. Era até na boca do povo, você veio. Isso. Foi bem no início, né? No início, lá, exatamente. No estúdio lá. O Alisson, goleiro do Inter? Era do Inter? Não. Não. Ah, menino aqui da região. É o região. menino da cidade minha lá. Tá. Hoje ele tá jogando no comercial de Ribeirão. Isso aí, coisa boa. Nós vamos resenhar muito com o Cassiano. Quero deixar um recadinho especial aqui para os nossos amigos, que vai ser do... Pode perguntar. Tu não consegue levar mais ninguém para Portugal? Oi? Tu não consegue levar mais ninguém para Portugal? Nós podíamos mandar uns 4, 5, até nós outros podíamos ir para Portugal. Não tem uma vaga lá de roupeiro? Tá precisando, se for do meio a gente leva. Olha, mas todo mundo ajuda o Luizinho, isso é um trabalho do amador, assim, que é bacana demais, né, cara? Significa que o pessoal tem confiança nele, né? Hoje tá tão difícil você conseguir patrocínio, você sabe disso, a gente que é do esporte, porque houve muito picaretagem, né? Muitas pessoas que usavam de má fé. Então, se ele tem esse pessoal, é porque significa que ele realmente é de confiança. Isso aí, 12 anos, né? 12 anos. Olha só, um grande abraço ao Cristiano Rodrigues. Ô, meu querido, um abraço para você. Boa noite, galera, assistindo o programa, sempre assistindo a gente. Grande abraço aí. Também o Kleber Carvalho. Boa noite, Tobias, Cláudio, professor Cassiano. Amigão nosso aqui, o programa de peso hoje. O nosso Clebão lá de São Francisco. O Kleber é guerreiro também. O Kleber tá levando já, acho que já vai pro 3º ano dele, né? Com essa equipe de jovens, né, atletas amadores e já demonstrou, boa equipe, já demonstrou que tem faro de títulos. Então, voltando, leva aquilo que a gente estava falando, futebol amador não é fácil. E o Bigodão faz tempo que está na área também. Isso, ele tem a facilidade de ter um campo no fundo da casa dele, né? Então isso facilita, mas você lidar com seres humanos não é fácil. Para você todo domingo manter um jogo ali, principalmente amador, né? Porque você não tem compromisso na realidade, né? O cara vai, ele faz uma festa no sábado à noite, para comparecer no domingo já é difícil, mas está mantendo um padrão e a gente sempre está junto, que precisar lá, bola, as coisas, a gente está ajudando muitas equipes assim. Que legal. No amador de Cambará. Tu retribui todo aquele carinho que o pessoal tem por você, né? Você foi um dos grandes craques ali de Cambará, né? Sim, a gente teve uma história, né? Não muito longa, mas uma passagem boa pelo futebol e hoje, com o projeto nosso em si, ele está alavancando o nome o mais longe possível, né, da cidade de Cambará. E isso também reflete no futebol amador. Porque os meninos treinam ali, de repente tem o time do Val, que precisa de uns atletas, alguns donos de equipes amadoras precisam de alguns meninos, a gente acaba emprestando para dar também. São Francisco, né? Falando em São Francisco, vamos colocar a foto oficial aí do São Francisco que o Kleber mandou pra gente. Olha só que legal. Ó, não sei se tu conhece, tem alguns atletas teu aí, eu acho. Tem o Biel, da ponta ali, né? O Joãozinho. O Guilherme já foi atleta nosso também. Tá ali, do lado do goleiro. O ano passado eu joguei pro Kleber. Saímos na semifinal lá em Ribeirão do Sul. E olha que legal, o Cassiano. O Cláudio sempre fala isso pra gente. O Ratinho aqui da ponta também. O Ratinho joga muita bola. No comecinho teve com a gente lá. Hã? Ele não jogou no Juventude, esse Ratinho? Não. Grande company. Grande abraço aqui, ó, pra Luciana Menezes. Deve ser parente do Cassiano. É, minha prima. Olha só, e também tem aqui o Renato Menezes entrando na live. Antônio Menezes, teu irmão, né? O Antônio é meu tio e o Renato é o diretor nosso de marketing lá. Ele faz as lives, faz aquela... Vocês veem na Facebook, é ele que faz. Raquel Nogueira Teixeira, Juliano César, Rebeca Nogueira. Mandando um abraço à turma aí. É, todos os parentes, nós tá lá acompanhando lá, isso é bacana. Isso aí, coisa boa. Então, aproveitando que nós estamos falando da família, dos amigos do Cassiano, que é realmente o idealizador desse projeto do Revela Craque, fala um pouco pra gente, Cassiano, desse maravilhoso projeto, que inclusive eu posso falar porque meu filho participa diretamente, joga para vocês lá. Fala pra gente um pouco da Revela Craque. Cara, é um sonho, né, que eu tive há muito tempo atrás, né, teve o Matsubara na cidade, assim que eu parei de jogar em 2009, né, eu encerrei propriamente no Matsubara e tive com umas lesões no joelho, fiquei encostado e veio passando na minha cabeça que eu faria
Depois, porque quando você está jogando, você tem sempre o que fazer. Depois que você para, principalmente um atleta profissional, você tem que buscar algo que você vai se adaptar. E tu é de Cambará mesmo? Sou de Cambará mesmo. Ah, legal. Então muitos jogadores param aí, não teve um planejamento, não teve uma situação assim, não elaborou nada para o futuro, né? E eu tentei, trabalhei em 2 empresas, né? Até agradeço eles, sempre a gente está em conversa com eles, mas não era aquilo que eu buscava. Tinha algo dentro de mim que eu queria estar no meio do futebol, né? E eu tive uma vantagem, Tobias, e por onde eu passei eu fiz amizades, né? Principalmente com o pessoal da diretoria, treinadores. Então isso facilitou. Quando eu vim migrar para ser um intermediador, né? Não um empresário, intermediador é aquele que pega o atleta e leva, intermedia entre o clube e a família. E eu tinha essas portas abertas, cara. Aí eu comecei, fui dialogando, fui no Atlético, Curitiba, Paraná, nos clubes aqui primeiramente do nosso estado. Tu jogou onde aqui no Brasil? Aqui no Brasil, Marília, Atlético Paranaense, Operário, Ponta Grossa, 7 de Setembro, Corinthians de Alagoas, Matsubara. E aí foi para Portugal. Não, Portugal eu fui antes, né? Foi antes desses clubes aqui. Eu fui com 16 anos para lá. Ah, tá. Lá eu tive a passagem no Porto, no Sport e no Paços Ferreira. Pô, fiquei que legal. 2 anos lá. Tu Mas jogou era que juniores, né? Juniores, é. E lá só já podia jogar um estrangeiro, né? Nessa época. Naquela época. Aí quando eu voltei de lá que eu tive essas passagens nos clubes aqui. Então, aí voltando ao assunto, e eu comecei a buscar novamente os contatos com esse pessoal. Muitos deles já não estavam mais nos clubes, mas muitos também estavam. Então facilitou. E eu recebi o convite de um amigo meu para trabalhar de observador para ele, para a empresa dele. Só que assim, os atletas que eu via que tinha potencial, Tobias, ele achava diferente. Ele não era da bola, ele era um cara que só tinha visão administrativa, não era do futebol. Aí eu pensei bem, aí um dia, a equipe nossa que foi campeão agora, Sub-20, eu falei, vou montar uma empresa. Aí em 2014 fiz uma união com um amigo meu que também foi jogador, e a gente iniciou esse projeto, o Revela Craques, né? Usamos as cores que já era do próprio Matsubara, né? Verde, preto e branco. Criamos o símbolo e montei essa empresa em 2014. Em 2015, a gente se separou, eu e o Carlos Fonseca, né? E eu dei sequência sozinho. Ele foi para trabalhar para um clube e eu fiquei sozinho com a empresa. E tá até hoje. Até que surgiu o convite da TOM, né? Que é a torcida organizada Matsubara. O campo estava desativado, abandonado. E eles me convidaram para pegar o estádio. Aí eu uni o útil com o agradável. Eu já tenho essas entradas nos clubes, já tenho vários jogadores. E agora preciso ter um espaço, né? Para onde você vai lapidar os atletas, você vai preparar ele, vai indicar, mostrando aquilo que é no clube, né? Então eu sempre digo isso, que o Revela Craques hoje ele é 80% do que é num clube. E tem a vantagem de ter um cara como eu hoje, né? Não é demagogia demais, mas eu estou sempre dentro dos clubes, né? Então eu estou sempre percebendo, adquirindo essa visão que os clubes grandes têm. O ano passado eu visitei o Porto, o Sport, tem as fotos todas aí, né? O próprio Benfica. Então a gente sabe como que funciona lá. Então eu trago tudo para dentro do nosso projeto. Nós, esse ano de 2022, nós só erramos em duas avaliações. 2 atletas que foi e não ficou. Os demais todos ficaram. Que legal, cara. Hoje mesmo se apresentou mais 4 na Portuguesa de Londrina, que vai jogar o Sub-20 e também vai fazer um amistoso com o Corinthians e com o São Paulo em dezembro. Então são mais 4 nossos que estão se encaminhando. Que já está no caminho de um então, clube profissional. Então, na primeira oportunidade. Isso. Oportunidade, né? É que eu vim comentando com o André, a gente não sabe, não está escrito na testa de quem vai virar ou não vai virar. Isso. E outra coisa, você nunca sabe onde está o bom jogador. Mas de uma coisa eu falo para eles, falei hoje dentro do vestiário. Toda segunda eu reúno eles e passo o que vai ser da semana e algumas notificações. Hoje, no tempo que eu jogava, precisava de ter muita qualidade. Hoje precisa de ter muita vontade. Então por isso que você senta aí e você vê na televisão, aquele cara é ruim, mas tem muita força de vontade por trás disso. Tem muito empenho, muito treinamento, muito trabalho. O mercado aumentou muito, o mercado aumentou demais. Né? Esses atletas, eles sobressaem. Não é ruim, mas você tem que ver o que esse cara já sofreu para estar lá. E hoje em dia a parte técnica influencia muito. Então antes, eu acredito, assim, penso, até porque eu também vi uma história no futebol, não tão bacana, mas ali dentro desse meio, também vi alguns anos da minha vida nesse meio. E a gente sabe que há um tempo atrás, é como tu falou, o cara tinha que ser bom para virar jogador de futebol. Hoje, com a parte física em primeiro lugar, o cara tem que ser dedicado para virar jogador de futebol. E isso tem acontecido, acontece o que tu falou. Então, às vezes na avaliação também tu pretende, o cara tem que chegar lá,
A boa índole, a boa vontade, a dedicação. E automaticamente, se ele tiver uma porta aberta dentro de um clube, a tendência dele virar um profissional é maior, é muito grande. E o mercado ficou muito grande hoje. Eu fui hoje. em 2004, para vocês terem uma noção, só jogava um estrangeiro. Hoje, nesses clubes que eu trabalho lá, presto serviço ao Lusitânia também, onde estão os meninos lá, hoje tem 6 que pode jogar. Imagina. Olha que diferença. E tem um clube que a gente está para fazer uma parceria lá, que a gente está alugando uma casa lá para levar os meninos, ele não tem limite de estrangeiros. Então tá muito mais fácil. Porque os clubes hoje investem nas barrigas de aluguel, teoricamente, né? Em fazer atletas, por isso que hoje esse é um mercado financeiro muito grande, né? Os empresários hoje querem tem 50, 60, 100, 200 atletas ali que vão vender o Veiga pro time de lá, mas junto com o Veiga vai mais 5, uma ramificação no segundo time, no terceiro time, e aí vai, né? Então o nome vai cada vez mais crescendo, né? Sim, então aí, para encerrar essa parte, eu assumi o estádio, né? Fiz uma concessão até 2030, tem essa parceria com a Tom. Que legal, cara. E eles não me cobram aluguel, mas todas as despesas é por minha conta, né? Que é a manutenção do estádio, água, luz, tudo maravilhoso, que não é barato, caseiro. O pessoal tinha que fazer isso aqui em Santo Antônio. Então aí a gente destina de futuras vendas 10% para a instituição que é a Tom, né? Então foi algo que nunca o Matsubara deu nada para eles, então a gente fez essa parceria. Tá bom para todo mundo, acho que a cidade tá feliz com o trabalho que a gente vem fazendo, não é eu sozinho, não é Cassiano, é claro que foi tudo o que eu busquei, tudo que eu investi lá, foi o início, foi comigo. Nós tínhamos um carro, uma caminhonete, eu e minha esposa. Um dia eu cheguei em casa e falei, cadê o carro? Ele tá no campo. Ela falou, vai buscar. Eu falei, não, eu vendi para pôr lá. Então tem esse... Se não tem um começo... Apanhou. Né? Não, se não tem um começo, não estaria do jeito que está hoje. Que legal. E eu tô feliz que sábado também, mais uma parte daquela visão que eu tinha, a gente está conseguindo, a gente levou a Tom lá, que é o pessoal da diretoria, tem espaço, você já teve no estádio ao redor do campo, para a gente fazer um alojamento ali. Porque daí a gente eu pago 3 casas de aluguel, né, para manter os meninos. São 20 atletas, né, que está alojado do Brasil todo ali. Então, com esse espaço, com esse alojamento lá, já diminui um pouco as despesas e a gente consegue investir mais no futebol de formação. Porque hoje, o nosso trabalho é futebol profissional de base. De base. Então, que legal. Que legal. Não, tu vai conseguir, parabéns. Com certeza, a comunidade abraçando, né? E isso tem que vir para Santo Antônio também. Aquele estádio ali, parece um elefante branco atirado ali. Acho que o Cassiano já tentou algumas tratativas, né? Mas era assim, até o Zezão, que era prefeito aí, acho que né? Então, tem mais o primeiro mandato anos. Dele. E a gente fez uma reunião ali. Ele foi super, super bacana, mas as coisas não acabou acontecendo e eu voltei para Cambará. Isso aí, show de bola, parabéns mesmo. Já a gente vai falar mais um pouquinho disso. É sensacional o trabalho, né? Trabalho que... Fantástico, a gente acompanha, né? A gente acompanha através do... Faz a diferença, né, cara? Tem a situação por tua causa, teu filho tá lá, e mesmo a gente vê nas redes sociais, a gente vê no movimento, tudo que é campeonato tu tá, ou tu tá cedendo o jogador, ou levando o jogador. Cara, e incrível, eu falo isso para todos os pais que estão aí com os filhos que tenham pelo menos um pouco de potencial, né? Não digo seja craque, mas tem um potencial para a mudança que tá o meu filho, pelo menos. Desses últimos 2 meses, né? Educação. 3 meses, do jeito que tá, tudo. Mudou completamente. Comportamento de campo, tá mais homem, tá mais eu falei pro Tobias, eu fui ver o filho dele jogar um jogo aí. Eu falei, Tobias. Viu a diferença? Cara, não, antes, né? Agora eu não vi. Mas eu falei pro Tobias, cara, tem função errada, pelada, deve jogar. Aí o Tobias pensou nisso também e foi te procurar, eu acho. Porque o meu trabalho é assim, para as pessoas que estão em casa entender. A maioria dos meninos que vai para mim ali é o primeiro clube deles, né? Então já sai cru da cidade. Por quê? Os projetos das cidades, né? Eles é voltado a tirar as crianças da rua, que é claro que é um intuito principal, legal, claro. Formar cidadão. Então, só tem um professor ali, não tem auxílio. Nós, não, quando o atleta chega lá, nós temos a nossa comissão de 8 pessoas, né? Tem o preparador físico, que só vai cuidar da parte física, tem o treinador, tem o preparador de goleiro, que vai tomar conta dos goleiros. Então, ali ele já começa a sentir a diferença. E aquele que desenvolve melhor, ele vai cada vez mais destacando, né? Sim. Então, esse é o trabalho. Ele sair dali, para ele chegar no clube, ele entender que é uma rouparia, que tem uma cozinheira, que tem essa doutrina aqui. E entender as hierarquias, né? Falo muito isso. Principal. O cara que joga futebol, o cara que já passou por isso, sabe que a hierarquia é muito gigante dentro do clube de futebol. Desde do atleta mais velho. As pessoas não sabem a influência que tem em alguns clubes o roupeiro que está lá há 30 anos. Vixe. Sabe?
Tem mais no força sentido- que o atual presidente. Não é verdade, velho? Tu sabe disso, que isso é uma coisa fortíssima. Então as pessoas não têm noção disso. E às vezes a gurizada que a gente vê aí, que acha que jogar futebol é barbada, quer chegar lá e fazer festa e tirar a camisa pra torcida, igual o Neymar faz, o cara faz. Não é Mas isso, pra te chegar em um jogo, pra te chegar a ter uma condição de ser um atleta, a luta é gigantesca. Gigantesca. É muita concorrência. Eu vou passar aqui uma estatística para vocês, que no Brasil, por dia, sai mais de 500 atletas. Sai do Brasil para fora? Não, Ah, para sim. fazer teste. Fazer Aqui, teste. ó, vai sair do Rio de Janeiro, vai fazer um teste lá no PSTC em Londrina. Então são mais de 500 jovens por dia que saem da sua casa para... É muita concorrência, cara. Então não é fácil. Mas assim, com aquele que dedica, aquele que tem fé, aquele que acredita, trabalha, ele vai chegar. Mas, Cassiano, Ele eu vai acredito que hoje em dia, que antes nós não tínhamos condições de ter tantos números como a gente tem hoje, a facilidade da internet, a facilidade de tu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu penso que sempre aconteceu muito isso. Mas eu vejo que hoje as oportunidades são maiores. Se a pessoa se interessar, se dedicar, acreditar naquele objetivo mesmo, sabe? Sim, eu acho que são maiores. Maior e pouco mais difícil, eu penso assim. Por quê? Pelo próprio interesse do atleta. Hoje ele tá lá, ele fala, mas eu quero ir para ver a mãe, preciso ir para casa no final de semana. Mas hoje tem o celular, que você faz uma chamada, você fala com a tua mãe, né? No meu tempo, meu pai mandava carta, até chegar lá já demorava. Já era, né? Ou ficava na fila, tinha um orelhão na porta do clube, o primeiro clube meu foi o Nítica, né? Eu tinha 13 anos, eu fui para Londrina, um clube japonês. Eu aprendi muita coisa com os japoneses ali, a disciplina, né? Então ficava aquela fila assim, para chegar a tua vez na ligação do orelhão, cara. Hoje não, você pega o celular aí e você fala. Agora a dificuldade deles mesmo é ter o interesse, né? Tem que ter. Às vezes quer jogar bola, mas só quer naquela brincadeira de escola. Só quer na hora de jogar a bola. Isso. Onde tem uma torcidinha, 15 ali para torcer. Então, aquele que focar mesmo realmente e deixar algumas coisas para trás, principalmente assim, as amizades, né? Porque não é fácil. Nós temos ali jogadores do Rio de Janeiro, da Bahia, de todo o Brasil que estão ali. O próprio Dida, o goleiro, né? Faz um ano que está ali com a gente, né? Já levei ele para o Foz do Iguaçu, jogou o Paranaense, acabou lá o Paranaense Sub-17 e voltou, está ali com a gente. E você vê a vontade, não quero ir para casa não, professor, quero continuar. Então isso que nos motiva a ajudar esses meninos a realizar esse sonho. Que legal, parabéns mesmo. Olha só, desculpa, aqui o Renato fala assim, sou do projeto Revela Craques Esporte, Revela Craques Esportes. Precisamos de patrocinadores e apoiadores para ajudar a alavancar nosso projeto. Então ele deixou o contato aqui, pessoal, quem puder aí, dá essa força, dá essa moral, porque é custoso. Futebol, para quem já jogou igual eu, o Cláudio, o Cassiano, um nível maior que foi profissional, chegou né? Nós não chegamos a ser profissional, né? Então, a gente sabe que é custoso. Então, você aí que está precisando, vou destinar, fazer uma boa ação na minha empresa, quero divulgar a minha empresa. Então, faz esse apoio ao Revela Craque, que o Revela Craque tem parceria aqui com o Resenha. O Resenha distribui também a tua empresa aqui nas mídias sociais e com isso todo mundo vai ganhando, todo mundo vai crescendo junto. Isso, e através desse momento, né, que a gente está aqui, falar também da parceria nossa, né, com o Estela Maris. O André teve essa visão. Acho que o André me conheceu, a gente foi fazer um jogo em Bandeirantes e ele viu o nosso trabalho, viu o profissionalismo e despertou nele no interesse do filho dele também fazer parte conosco, né? E é um parceiraço nosso e ele foi para uma fase aí dos jogos de futsal. Tá na fase estadual, né? Não, do futsal dele. Aí ele acabou não conseguindo o resultado. Não tô conseguindo baixar meu celular. E ele me procurou para fazer essa parceria com eles, né? Estela Maris de Andirá, com o Revela Craques, e prontamente a gente entendeu que também seria bom até para os atletas, né? Que nós estávamos focados no Sub-20 e o Sub-17 já tinha sido campeão aqui da liga que o Pindoca fez, né? E a gente estava com esses atletas aí, a gente acabou disponibilizando, fazendo essa parceria com o professor André e teve sucesso aí, né? Ganhamos a fase municipal, a fase regional e a macro regional, e é onde agora a gente vai embarcar amanhã para Curitiba, né? Para a última fase, que é lá em Lapa. Então vai ter muitos atletas. No próprio hotel que eu vou ficar, vai ficar o Ederson do Grêmio, o Tico do Atlético Paranaense e o Luiz do Curitiba. Vai estar lá no mesmo hotel, vai estar esses olheiros já prontamente para assistir essa competição, e já não deixa de ser uma oportunidade para os meninos, né? Uns jogos escolares, mas é uma fase estadual. Vai ter atletas do Operário, do PSTC. O Iguinho, que é daqui de Santo Antônio, que eu levei para o PSTC, fui lá visitar e buscar um documento lá.
E eu estava conversando com o pessoal do PSTC, só de lá vai 8 atletas. Então vai ser uma fase muito difícil. Legal. Que a gente vai Bacana. estar indo para lá. Valoriza, né, a competição. Isso. Então,